Os evangélicos, espíritas, católicos e umbandistas acreditam que Deus pode se manifestar através da natureza. Mas será mesmo que o nosso estilo de vida está contribuindo para as aparições divinas? Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Direto da Base, um dos podcasts oficiais do Fervura do Clima. Meu nome é Amanda Costa, mas pode me chamar de Amandinha. E eu estarei com vocês para compartilhar dicas, aprendizados, histórias, conteúdo e um assunto bafônico sobre crise climática. Bora juntinhos construir um mundo inclusivo, colaborativo e sustentável? Para o podcast de hoje, a gente vai falar sobre clima e religião. Como que as diversas religiões se relacionam com a crise climática? O que os católicos, os umbandistas, os espíritas e os evangélicos pensam em relação ao meio ambiente? E para deixar essa conversa mais maravilhosa, eu tô com 4 convidados lindos, amigos, queridos, que é a Rai, ela é umbandista, o Carlos, que é espírita, a Clarinha, que é católica, e a Sara, que é uma mulher de fé. Rai, gostaria de começar se apresentando? Claro, Amandinha. Muito obrigada pelo convite. Oi ao pessoal que está comigo e a quem nos escuta. Meu nome é Rayana, eu sou formada em Ciência Política. Atualmente eu coordeno o Hub do ASCIEL em Pernambuco. Fui secretária da Rede de Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco. Representei as mulheres de terreiro no Comitê de Mulheres Negras Metropolitanas do Governo do Estado de Pernambuco também. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Peço licença à minha ancestralidade para poder falar em nome deles e com eles. E com vocês agora. Arrasadora, rainha, gente. Se você está escutando no podcast no Spotify, vai no YouTube para ver a beleza dessa minha mana de Pernambuco que está arrasando. E agora eu quero convidar a Sara. Sara, que se autodenomina como uma mulher de fé. Conta um pouquinho sobre quem é você, o que você está aprontando, o que você acredita. Oi, Amandinha, e olá a todos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível. Eu sou a Sara, eu sou pedagoga de formação, sou mestranda em educação e a minha caminhada com o clima, vamos dizer assim, começa quando eu começo a trabalhar no Fé no Clima, que é uma iniciativa que busca reunir e mobilizar também religiosos e comunidades de fé em torno das mudanças climáticas. E sobre a minha fé, eu me torno uma pessoa de fé porque eu já tive uma caminhada em algumas outras religiões, católica, evangélica, também já frequentei alguns cultos de Umbanda. Então, eu acho que eu não preciso estar num único espaço para me conectar com o sagrado. Eu tenho muita fé, então isso é o que me move. Então, por isso que eu me denomino uma mulher de fé. Perfeita, zero defeitos. Eu sou evangélica e a gente acredita que Deus está dentro de nós, ele pode transbordar. Então, quando você traz essa questão de que Deus está dentro de você, é uma realidade. Mas também eu quero escutar um pouco da visão espírita sobre esse assunto e já aproveitar o gancho e convidar o Cadu para se apresentar, contar um pouquinho sobre ele, o que ele acredita. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Muito feliz, pela chance de falar aqui tanto sobre mim e da visão que o Espiritismo tem sobre o meio ambiente. Eu sou formado em Ciências Ambientais, faço pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade e atualmente trabalho com finanças sustentáveis. Minha trajetória nessa área de meio ambiente vem lá de 2008, então eu já penso muito sobre como o meio ambiente faz parte das nossas vidas. Nesse meio tempo, criei também o Ambiafro, que é um projeto que também trata dessa inserção do negro no meio ambiente, visando o mercado de trabalho. E o Espiritismo chegou na minha vida também há quase 10 anos, então ele acaba unindo muito a questão de ciência, fé e religião, dentro dessa visão muito multidisciplinar que também é o meio ambiente, essa união de vários saberes. Perfeito. Eu conheci a Ambiafro por conta do Youth Climate Leaders, que é a organização sobre educação climática
que eu atuo enquanto mobilizadora de redes. E aí, quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu falei, uau, tem gente preta com propriedade e domínio falando sobre o meio ambiente? Preciso me conectar. Porque por muito tempo, por muitos anos, o conhecimento e até mesmo a religião, ele veio de um lugar heteronormativo e branco, onde homens do norte global imprimiam as suas crenças e as suas visões de mundo como se fosse a história única. E aí, gente, quando eu conheci o Carlos, eu falei, ai meu Deus, que chique, quero ser amiga. Mas também quero convidar a Clarinha para falar, que também tá na rede do ICL e é uma mulher maravilhosa, gente. Ela tá gata com um brinco de pena. Se você está no Spotify, corre pro YouTube. Clara, conta um pouquinho quem é você, o que você faz, o que você acredita. Obrigada, Amandinha. Saudações a todos os outros companheiros que estão aqui também. Sou Clara, faço parte da rede ICL, faço também parte do Hub Recife, junto com a Rai, que é uma das nossas maravilhosas coordenadoras. Faço parte da Pastoral Ambiental da Arquidiocese de Olinda e Recife, e também sou animadora Laudato Si, pelo Movimento Católico Global pelo Clima. E também sou graduanda em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais, pela UFPE. E estou aí nesse processo difícil de conseguir me formar em tempos pandêmicos. E é isso, obrigada pelo espaço e estou feliz em poder estar ajudando a criar essas pontes no diálogo interreligioso e não muros. Obrigada. Maravilhosa. Gente, vocês ouviram essa mulher? Como cria pontes e não muros. Por muitos anos a galera fala, então se eu estou no movimento negro, eu tenho que só olhar para o movimento negro. Se eu estou no movimento climático, eu preciso olhar só para clima. E aí chega essas pessoas maravilhosas e falam, não, tá na hora da gente construir pautas intersetoriais e interseccionais entre diversos temas, que nem eu carrego crise climática, negritude e sustentabilidade. E esses temas, eles conversam entre si. E eu também sou apaixonada por Jesus, meu crush eterno, e eu acredito que outras religiões têm pautas, têm pontos a acrescentar sobre a crise climática. Da mesma forma que a Bíblia fala sobre clima, a religião umbanda, o espiritismo, a religião católica também falam. E seria muita prepotência da minha parte achar que eu sei a verdade absoluta. E para começar o nosso debate, eu gostaria que meus convidados maravilhosos explicassem as suas religiões. Porque às vezes os evangélicos acham que eles têm a verdade absoluta. Ou às vezes os católicos acham que eles sabem tudo. Ou talvez os bandistas acreditam que eles têm a verdade do universo. Ou às vezes os espíritas. Mas na conversa de hoje eu quero criar um ambiente seguro, onde cada pessoa vai compartilhar num pitch de 2 minutos o que a sua religião traz em relação a crenças, princípios, costumes, hábitos. E para começar, Rai, o palco é seu. O que a Umbanda traz na sua integridade, nas suas crenças e nos seus princípios? A gente acredita em 2 grandes crenças. O primeiro é a lei da reencarnação, que vai combinar com o que Cadu for falar também. A gente acredita que a morte não é o fim, mas a gente também acredita na lei universal do retorno. Independente do que a gente faça agora, nas vidas passadas ou nas vidas futuras, a gente vai precisar colher as consequências dessas ações, sendo positivas ou negativas. Essas são 2 grandes crenças. Com relação a hábitos, são hábitos diários. A gente costuma brincar que você é um bandista 24 horas por dia e não só quando está no terreiro. Então, a gente tem uma rotina de orações, manter velas acesas, banhos de ervas, defumações com ervas, limpezas espirituais. Tudo isso dialoga com o meio ambiente, com a nossa prática da religião e dialoga com os nossos princípios. A gente acredita em 3 grandes lemas: a caridade, a humildade e o amor. E sem esses lemas, independente de qual for a sua religião, não tem como ter uma harmonia com o meio ambiente. O amor, quando ele está no centro da nossa vida, ele deixa nossa existência mais saudável, ele deixa a nossa existência mais prazerosa e ele deixa a nossa existência mais abundante. E na mentalidade cristã, Jesus, ele é a manifestação do próprio amor. Clara, gostaria de contar pra gente quais são os princípios, as crenças e os fundamentos da religião católica? Então, a gente acredita na importância de Jesus, na ressurreição, na vida eterna, que Jesus ele veio para a Terra para causar uma mudança a nível pessoal,
de cada um, mas também a nível de humanidade, né, a nível humanitário. E isso é muito maior que qualquer religiosidade. É uma coisa íntima, é uma coisa a nível de comportamento. E aí, assim, enquanto hábito, a gente tem oração constante, o jejum, e nesse jejum eu trago que não é só jejum de comida, é um jejum bem além, e também a caridade. E acho que é isso, assim, de uma forma também bem resumida, dá para se alongar muito mais, mas de uma forma resumida, o centro e o coração da religião, acho que é isso. Massa, muito massa. Eu acredito, galera, que Jesus, ele era o maior ativista da história dos ativistas. Porque, mano, pensa comigo, o cara dava rolê com prostitutas quando a mulher naquele tempo era tratada como propriedade. O cara dava, tipo, rolê com os cobradores de impostos, que eram, tipo, os mal vistos. E hoje em dia, eu acredito que a gente pode recuperar um pouco desse padrão espiritual a partir do momento que a gente deixa de julgar o próximo, a partir do momento que a gente escolhe olhar pra gente, mas escolhe encontrar uma parte bem profunda no nosso coração, onde não tem julgamentos, onde a gente não vai apontar o dedo e falar, ah, você errou, vai ter que pagar por isso. Mas ao invés disso, a gente vai abraçar e vai acolher. E eu sei um pouquinho, por conta de alguns estudos, que a religião espírita acredita que a gente passa por diversas vidas para entender pontos que a gente precisava melhorar no nosso passado e assim evoluir. E para aprofundar um pouquinho dessa discussão, Carlos, conta pra gente o que os espíritas acreditam? Quais são essas crenças e esses princípios que norteiam, que guiam a sua religião? Como foi falado anteriormente, eu acho que muitas das religiões têm muito mais aquilo que é próximo do que distancia, né, como o amor e a caridade em si, né, que o Espiritismo fala principalmente sobre a reencarnação e algo que eu destaco muito em todos os momentos, que é a fé no futuro, que nessas próximas vidas e até mesmo nessa que você está, que o dia seguinte sempre vai ser melhor, né, e que independentemente daquilo que você passa, sempre vai sempre dar certo e as coisas vão melhorar. Eu acho que muito relacionado com o meio ambiente, que o Espiritismo ele fala muito, é ser contra o materialismo, né, da gente achar que do consumo de reter, né, no Espiritismo a gente tem muito forte que tudo passa, né, tudo que a gente realmente leva para essas próximas vidas é mais o conhecimento, aquilo que a gente fez e principalmente deixou de legado em relação ao amor ao próximo. Um ponto de destaque dessa fala é essa relação do materialismo. Quando a gente pensa em crise climática, quando a gente pensa em crise ambiental, a gente está colhendo as consequências de uma geração que falhou, de uma geração que estava preocupada em comprar, consumir. E eu acredito que a gente está no momento de parar, respirar e entender onde a gente pode ir, com quais crenças a gente pode se firmar para adotar uma nova postura. E trazendo essa parte, eu gostaria de convidar a Sara, que se autodenomina como uma mulher de fé. Como que é isso? O que você acredita? E qual que é a sua relação entre fé, entre meio ambiente, entre espiritualidade? Eu tenho uma crença muito forte no divino. De um pouco do divino na gente, seres humanos, mas no divino também em toda a criação. A minha fé, ela é um pouco da minha caminhada. Fui criada numa família católica, frequentei um pouco a igreja evangélica, também hoje em dia frequento alguns cultos, né, no centro de Umbanda. Em todos esses espaços, eu me senti muito acolhida. Independente das diferenças, né, dentro das religiões, eu sentia que eu estava ali numa comunhão com Deus, numa comunhão com o divino. Eu posso estar naquele espaço também, naquele espaço religioso, mas a minha comunhão com o divino, de querer fazer o bem para as pessoas, de querer ser um exemplo positivo, está muito ligada nessa minha relação com o divino, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que ele pode se manifestar tanto pelos orixás, quanto na figura do próprio Jesus. Eu amo muito Jesus e sinto ele muito perto de mim. Acredito nos orixás, acho que eles são forças da natureza que nos guiam. A minha relação com a fé, ela vai muito disso, né? Dessa diversidade, né? E foi muito importante para mim entender que eu poderia estar em todos esses espaços e que mesmo assim Deus está comigo, sabe? Eu sinto, né? Aquela coisa do sentir, sabe? Naquele momento que você está passando por uma coisa difícil, ou então quando você está tudo bem, mas você sente que tem alguém ali.
é isso, acho que a minha fé é isso. A Fé no Clima, né, que é o espaço onde eu trabalho, né, foi um espaço também de muita aprendizagem, de ver uma coisa que agora para mim é muito óbvia, que é essa relação da religião, seja ela qual for, com o meio ambiente. Eu no primeiro momento eu falei assim, nossa, que interessante, mas acho que a resposta está ali. Toda religião defende a vida, e se toda religião defende a vida, a gente defende a vida humana, mas a vida de todos os seres. Então, por que não casar isso com o clima? Então, é também uma tarefa da religião se colocar em defesa dessa casa comum. É tarefa da religião se colocar em defesa dessa tarefa em comum. E a nossa tarefa em comum, evangélicos, espíritas, católicos, umbandista e uma pessoa de fé, a gente aceitou sentar junto na mesma sala, sem julgamento, para falar do nosso interesse em comum, que é cuidar do nosso planeta, que é cuidar da vida. Mas eu também quero saber de você que está assistindo ou está escutando esse podcast. Qual que é a sua religião? O que você pensa sobre crise climática, meio ambiente e a sua fé? Conta nos comentários. E para a gente entender qual que é a visão dos nossos convidados, como que a crise climática se relaciona com esse divino, se relaciona com as manifestações da natureza, com Jesus ou com a reencarnação? Porque por muito tempo uma história única foi contada para diferentes grupos. Então, as pessoas de determinada religião acreditavam nisso, outras de outras religiões acreditavam naquilo. Só que a gente está num momento que é muito importante a gente parar e refletir. Entender que, às vezes, aquele líder religioso não tem a verdade absoluta. Entender que aquela pessoa que está falando em nome de uma crença, talvez não tenha todas as respostas. Então, é muito importante que nós, na nossa individualidade, a gente pare, reflita e pergunte para o Deus, para o divino, para Jesus, para os orixás, para a nossa crença. O que está acontecendo com esse mundo e qual é o meu papel na solução desses problemas, desses desafios globais? Porque, apesar de a gente estar vivendo um cenário bem esquisito, como o Carlos disse, gente, o futuro tem esperança. Mas esse futuro só vai ter esperança quando nós entendermos o nosso papel. Quando a gente parar de externalizar a responsabilidade e falar, fulano de tal vai resolver o problema. Não! O problema vai ser resolvido quando cada um de nós entender o nosso papel. E muita gente utiliza esse divino como uma forma para encontrar o propósito, como uma forma para encontrar a sua missão. Mas eu quero escutá-los, gente. Na religião de vocês, como que a crise climática se relaciona com esse divino, com Deus, com os orixás, com Jesus? Porque, infelizmente, tem muita gente preconceituosa que fala, meu Deus, isso é errado, isso é do demônio, isso é pecado, ou isso não existe. Será que não existe? Não sei. Quero escutá-los. Clarinha, gostaria de começar contando como que os católicos se relacionam com a crise climática. O Papa traz pautas bem progressistas em relação a esse tema. Então, compartilha com a gente um pouquinho, por favor. De antemão, eu já trago que toda essa minha reflexão vai ser baseada no próprio Evangelho, na doutrina social da Igreja, que é um conjunto de ideias que a Igreja formulou durante vários tempos, que envolvem as questões humanitárias, as questões sociais, e que são consagradas dentro dos valores da verdade, da justiça social e da liberdade. E também me baseando na encíclica Laudato Si, que é o primeiro documento oficial da Igreja, inteiramente, que fala sobre as questões ambientais e sobre a questão da causa comum. Esse aqui, ó. Maravilhoso, gente. Achei chique, gente. Achei chique. E aí, o incrível que eu acho é que o Papa colocou esse documento no mundo no mesmo ano da COP21, que foi a conferência da ONU que mais falou sobre o clima, né, que abordou o clima como foco de tudo. Então, sendo coincidência ou não, eu acho que o Papa criou um espaço aberto para se colocar nesse diálogo super aberto das questões do clima e da questão da religião. E aí eu penso que o catolicismo, ele dialoga com o clima e com as mudanças climáticas através de alguns caminhos, partindo desses documentos da Igreja. Um dos caminhos que eu penso é através do cuidado da casa comum. A Igreja, a partir de São Francisco de Assis, nos convida a vivenciar uma natureza com um coração aberto,
para de fato se apaixonar e para de fato reverenciar toda forma de vida que existe. E aí, com isso, a igreja acredita que a partir do momento que a gente fala a língua da fraternidade universal e da profunda reverência com todas essas formas de vida, as nossas atitudes não vão ser de dominação, as nossas atitudes não vão ser de consumismo, as nossas atitudes não vão ser de exploração dos recursos e nada disso. E tudo isso é gatilho para a crise climática. Então, exploração, desigualdade, tudo isso é um gatilho para a crise. E se a gente conseguir enxergar toda a vida com essa reverência, com esse coração aberto, a gente vai conseguir entender o equilíbrio que existe em todas essas formas de vida. Outro caminho que eu enxergo que o catolicismo pode dialogar com a crise climática é através do caminho da escolha. Proteger o ser humano da destruição de si mesmo ou não? Então, a igreja, através da sua ação e através do evangelho, nos lembra que a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar da natureza e a gente tem que cuidar da nossa relação com a natureza. As possibilidades para a gente fazer isso são inúmeras, mas também a liberdade que nos é permitida permite construir essa relação, ou numa perspectiva de amor e respeito, ou numa perspectiva de declínio e destruição. Então, é escolha. E aí a gente tem que pensar soluções holísticas, soluções interreligiosas, soluções utópicas que subvertam, de fato, o atual modelo dominante. E esse é o convite do Papa, né? Querendo ou não, esse é o convite do Papa. Papa ou então... ousado. Papa muito ousado. Ousadíssimo. Maravilhoso. Então, esse é o caminho da escolha. Ou a gente escolhe o caminho de manter essa hegemonia dominante, ou então a gente causa soluções revolucionárias, a gente subverta realmente esse sistema, ou então a gente vai sobrecarregar o planeta Terra, causar sofrimento para diversos povos, para todas as formas de vida, e, consequentemente, a gente vai chegar na autodestruição humana. E aí, para finalizar essa minha reflexão, eu trago o caminho que eu acho que é o caminho mais lindo que dialoga o catolicismo com a crise climática, que é através da opção preferencial pelos pobres. A opção pelos pobres é enraizada no Evangelho, e ela se apresenta como um caminho para qualquer tomada de decisão, inclusive as de questões ambientais. E aí, na Laudato Si, o Papa afirma que a gente já ultrapassou os limites máximos de exploração do planeta e ainda a gente não resolveu o problema da pobreza no mundo. E aí, as populações pobres e as populações mais vulneráveis são as mais afetadas pela crise climática. Ponto. Isso é fato. Então, a igreja, em saída, se preocupa com os pobres e vulneráveis. É a opção preferencial pelos pobres, é essa. Ou seja, minha gente, a solução da crise socioambiental pede uma abordagem integral, incluindo combater a pobreza, incluindo devolver a dignidade para os pobres, para os excluídos, e, simultaneamente, cuidar da natureza. Então, o clamor da terra é o clamor dos pobres, e o clamor dos pobres também é o clamor da terra. E nesses pobres, eu acho importante ressaltar que nisso se inclui todos os excluídos e marginalizados por esse sistema dominante. E aí eu acho que essas são 3 formas, assim, super práticas e super claras de como o catolicismo dialoga com a crise ambiental. O cuidado da casa comum, o caminho da escolha, a escolha nossa, está na nossa mão, e o caminho da opção preferencial pelos pobres. Inclusive, eu vou pegar gancho na fala da Clara e falar que eu fui da Igreja Católica até os meus 15 anos, cheguei a viajar para a Jornada Mundial da Juventude, vi o Papa, assim, na minha frente. Você viu o Papa? Você viu o Papa na sua frente? Papa Francisco. Papa Francisco. Sim. Meu Deus, chique. Continua. Muito chique. Eu e uma pessoa de distância dele, assim. Foi incrível. Uau. Então, apesar de toda essa movimentação, eu nunca tinha entendido a Igreja Católica com a relação tão direta com o meio ambiente a partir desse ponto de vista. Então, obrigada também pelo conhecimento. A minha trajetória com a religião casa muito na justificativa de por que eu estou na Umbanda agora e como é que ela dialoga também com o meio ambiente. Quando eu comecei a entender a vida numa complexidade um pouco maior, decidi que a Umbanda seria a minha religião. Então faz 5 anos que eu realmente sou umbandista, me apresento como umbandista. E isso fala muito sobre a Umbanda também. A Umbanda ela é uma religião afro-brasileira,
mas ela tem influência dos indígenas, dos cultos aos orixás africanos, tem influência do kardecismo e da Igreja Católica também, por causa do período da escravidão e dos períodos que a gente foi obrigado a se adaptar, e a gente continua firme nos nossos pensamentos, que dialoga com todas as religiões, dialoga com todas as formas de seres e de criação, e com o Criador também. A gente não é porque eu falo sempre, eu sou da Umbanda, mas não é porque eu sou da Umbanda que eu desacredito da Bíblia. Muito pelo contrário, eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estudo a Bíblia, eu procuro entender quem foi Jesus. Eu não posso negar que Jesus é um mestre. E aí, puxando um pouquinho para como a gente se relaciona com o meio ambiente, de todas essas influências, eu enxergo a influência direta da Umbanda com o movimento climático a partir de duas óticas, tanto aos orixás africanos quanto da ótica indígena, que não é muito falado, mas que eu acho importante ressaltar. A primeira é que, voltado para os orixás, a gente tem que os orixás representam elementos da natureza. São as forças da natureza, são o sagrado da natureza. Então, por exemplo, a gente pode falar de Iemanjá e todo mundo vai saber que ela é a rainha do mar. A gente vai falar de Oxum, todo mundo vai saber que é a deusa dos rios. Pode falar de Oxóssi, que é o grande caçador das matas, o protetor das matas. E isso tudo está direcionado com o que eu acredito, quem são os meus sagrados e quem são os meus guias. Ora, se os meus orixás representam a natureza, por que eu vou seguir uma religião e desmatar a natureza? Exato. Eu vou estar destruindo o meu sagrado, sabe? Então, não é dessa forma. A gente tem que enxergar a religião em comunhão com a natureza. E a Umbanda faz exatamente isso. A partir do momento que a gente começa a cultuar aos orixás, que começa a entender que o nosso sagrado não está nos bens materiais, mas está no divino, na natureza, na obra de um criador, eu consigo encontrar a força. Se eu tiver um cacto dentro de casa, eu já tenho uma força material do meu divino dentro de casa também. É uma ligação minha com a natureza. E pensando nesse sentido dos orixás, eu posso ressaltar outro ponto também, que é como está tudo interligado. Por mais que tenha essa divisão, é como se fossem estabelecimentos. Um orixá tal está num quadradinho na sala 01 e a Iemanjá está na sala 02, como se fossem pessoas ou seres que são desconectados. Quando, na verdade, não é. É a mata de Oxóssi que guia o caminho do curso da Oxum, que leva ao mar de Iemanjá. Então, se os orixás estão conectados com a natureza, por que eu não vou estar conectada com a natureza? De onde é que vem a minha força, se não da natureza? Então, essa é um grande ensinamento, dentro desse ponto de vista, da influência do movimento africano, do candomblé, dentro da Umbanda também, desse culto aos orixás. E o outro lado é o ponto de vista indígena. Como a Umbanda nasceu no Brasil e a gente precisou se adaptar, aprender com os índios, os negros que foram escravizados, a gente teve que se adaptar aqui no Brasil com o que a gente tinha. Se eu não tenho mais aquela minha terra africana, se eu era um rei no Congo e agora eu sou um escravo no Brasil, o que é que eu faço? Quais são as ervas? De onde vem meu poder? Que natureza é essa? Onde é que eu estou? Então, os índios foram necessários nessa comunhão entre as religiões para apresentar aos negros o que é o sagrado do terreno brasileiro. Então, tem essa harmonia também entre a Umbanda e as tradições indígenas, aos cultos aos caboclos, aos índios, aos canindés, porque a gente entende que eles também defendem o sagrado. Toda e qualquer pessoa, entidade, orixá que defender a natureza está agregada a gente, não é um inimigo, sabe? Qualquer pessoa que quiser defender a natureza, a gente acolhe. E esse sentido dos indígenas também, a gente entende a partir do ponto de vista do estilo de vida. O índio, tudo bem, ele depende da natureza, ele pesca, ele caça, ele precisa da natureza, é dependente dela. Mas o estilo de vida do indígena, ele não é um estilo de vida abundante. A natureza é abundante, mas a gente não precisa ser. A gente precisa recolher da natureza o necessário para a gente viver, para a gente sobreviver e para manter a nossa harmonia. Não preciso ter um estoque de coisas dentro de casa, viver num modo de vida extremamente consumista e exploratório, se eu preciso de pouco para sobreviver, sabe? E também tem o outro lado. Enquanto um bandista, eu não posso negar que a gente também tem uma responsabilidade quando a gente faz oferendas a orixás ou a entidades na natureza. Eu não vou fazer uma oferenda a Iemanjá no mar, dar um perfume a Iemanjá e jogar o plástico no mar. Eu vou estar destruindo uma coisa que eu acredito enquanto sagrado. E eu tenho certeza que a Iemanjá vai gostar muito mais se eu der o meu amor a ela do que se eu destruir o oceano, que é a casa dela.
Então, eu não preciso disso. E aí traz o ponto de vista também da responsabilidade social das religiões. Se eu sei que a minha religião ela é defensora do meio ambiente, mas eu sei que em algum momento eu vou fazer uma ação prática, eu não posso destruir o meio ambiente. Eu tenho que conscientizar os filhos de santo, os meus irmãos de santo, as pessoas ao meu redor de fé, que se eu for levar uma oferenda na mata, eu não posso deixar uma vela acesa, se causar um incêndio. Se eu for levar outras coisas no mar, no rio, ou em outros ambientes, eu não posso deixar nada mais do que minhas pegadas do amor. Eu tenho que ir lá, deixar minha fé, me reabastecer e sair. E deixar a mata da mesma forma que eu encontrei. Então, é nesse sentido que a gente se relaciona com movimentos climáticos. Toda vez que a gente sente que a natureza está sendo destruída, é uma parte da minha força que está indo embora. Então, assim, eu não posso negar que são coisas separadas. A Umbanda, ela defende o meio ambiente, nasceu do meio ambiente, e enquanto existir um filho de fé, vai ter um umbandista gritando: vamos defender o meio ambiente, não vamos deixar vocês passarem por cima da gente. Esse território é nosso, território indígena é nosso, território quilombola é nosso. Nosso por direito, e a natureza também é nossa. É isso. Nossa, gente, escutando o que vocês falaram, assim, deixa meu coração quentinho, assim. Eu lembro que quando eu era mais ativa, né, na Igreja Católica, eu lembro que eu vibrei muito quando o Papa Francisco assumiu, né, como Papa. Hoje em dia, vendo a importância que a Laudato Si tem e de como o Papa Francisco se coloca, eu fico pensando assim, nossa, eu não estava vibrando à toa, sabe? É uma liderança muito importante que se coloca, não só falar sobre clima, né, mas sobre defender todos os pobres, como a Clara falou, que está sendo oprimida nessa sociedade que a gente tem tão desigual. E isso que a Rai falou também lá no Fé no Clima, a gente interage, né? De fato, nosso trabalho é esse, é interagir com as lideranças religiosas e com as comunidades de fé, né? Para engajá-los dentro da pauta climática. E quando eu vejo as lideranças religiosas que são representantes tanto da Umbanda quanto do Candomblé, eles falam exatamente isso que você falou. Se não tem mar, se não tem rio, como que eu vou conseguir cultuar os meus orixás, sabe? Eu preciso... Tem uma fala da mãe Beata de Iemonjá, que fez parte, né, do Conselho do Fé no Clima, né? Ela já se foi, mas deixou esse legado muito profundo, assim, não só para nós no Fé no Clima, mas para todos, para todo mundo. E ela falava isso: a gente precisa das águas dos rios, da água do mar, e falava com muito amor, sabe? Muito amor sobre a natureza e como aquilo é central na vida dela e também para a religião. Então, quando vocês falaram essas duas coisas, me deixou muito feliz. E complementando também que existe até um ditado em Yorubá, não vou saber falar em Yorubá, mas traduzindo para o português, ele quer falar que sem folha não há orixá. É essa relação direta. Se não existe natureza, não existe orixá. Se não existe orixá, como é que a gente vai exercer a nossa fé? Tudo bem que a gente consegue ser um bandista 24 horas por dia, não precisa estar na rua o tempo todo para ter a minha fé. Mas é o meu mecanismo de chegar a Deus, de chegar ao Lorum, chegar ao Lodumare, independente de como você queira classificar o Criador. Eu uso esses mecanismos e essas ferramentas. Se não existir, e agora? Queridos, que aula! Você sabia disso? Se você não fazia ideia, porque eu não fazia, sinceramente, escreva aqui nos comentários um grande uau! Estou chocadíssima ou chocadíssimo. Porque muitas vezes a gente deixa de ter acessos a conhecimentos tão impactantes e tão profundos por mero preconceito, por mera descrença. Quando a gente, na verdade, pode abrir o nosso coração e entender uma visão que é diferente da nossa. E para continuar o nosso papo, eu quero chamar o Carlos. Carlos, conta pra gente como que o espiritismo se relaciona com crise climática, qual que é a visão de vocês, porque uma coisa que você falou, que eu falei, ai, é isso, essa esperança no futuro. Às vezes, quando a gente dialoga sobre crise climática, a gente fica tipo, ai, acabou o mundo, acabou tudo, morte, vamos aguardar esse futuro incerto. Ai, gente, não! O mundo ele pode mudar, mas a partir do momento que a gente muda e a minha forma de atuar, a minha forma de cultuar o divino, a minha forma de militar, de ter esse ativismo, às vezes é diferente da forma dos meus colegas, às vezes é diferente da forma das pessoas que estão comigo aqui nessa reunião. E não é porque é diferente que é errado, é só diferente. Então, conta pra gente a visão do espiritismo em relação à crise climática, como que vocês se relacionam com o meio ambiente. Eu acho que todas as outras falas, né, elas contemplam muito bem dessa relação entre religião e
o meio ambiente e o clima, né? Como é tudo literalmente uma coisa só, não existem casas separadas e coisas separadas. Um dos diferenciais, né, ou uma das principais coisas que me chamou a atenção dentro do espiritismo é que ele tem um dogma muito científico, que eu, quando era mais novo, eu achava dentro de um contexto histórico que religião é uma coisa, ciência é a coisa completamente oposta, que eles não conversam entre si, né? E que principalmente acabam tendo essa disputa, um acha que o outro é certo e o outro não, que eles se complementam, né? E o espiritismo acaba colocando isso através, como a Rayana falou muito bem diante de todos os seus livros, uma das principais leis do espiritismo é a lei de ação e de reação, no sentido que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Eu acho que dentro do modelo de consumo, de produção que nós temos, e até mesmo dentro dos nossos hábitos, nós achamos que certas atitudes, mesmo pequenas, não vão ter nenhum tipo de dano, né? Não vão gerar grandes consequências, mas o espiritismo traz, como bem falado pela Amanda, essa visão mais a longo prazo, né? Hoje, essa escolha que nós temos pode não ter uma consequência grande, mas daqui a 10, 20 anos, né, dentro da crise climática, se fala muito, né, do ano de 2030 e do ano de 2050, mas e depois disso? Né, o que nós vamos fazer? Qual é o mundo que nós queremos construir a partir disso? O outro principal assunto que o Espiritismo fala, que é o livre-arbítrio, né, que nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos, né, nós não somos presos a nada que nos impede, mas nós temos que ter ciência, como eu falei antes, que nada acontece em vão. Então, como a Rayana falou, se eu jogo algo no mar, se eu coloco, né, uma vela, se eu acabo tendo, de certo modo, essa displicência, ou até mesmo não tendo noção daquilo que pode acontecer, para mim não vai ter nenhum tipo de impacto, mas pode ter, né? E que principalmente essa crise climática não é tão visível, né? Não é tão nítida para algumas pessoas, porque nós vemos pela televisão ou por amigos, pessoas perdendo casas, né? A temperatura ficando mais alta, mas nem sempre isso é tão palpável. E o espiritismo ele acaba trazendo essa visão, né, de assim muito interdisciplinar, né, de que, cara, isso tudo que a gente está fazendo hoje não é só para a gente, é para gerações futuras, é principalmente para o planeta, né, que se fala muito isso, das gerações futuras, das gerações passadas e das futuras, o planeta é o mesmo, né, e vai continuar sendo o mesmo. E como foi falado, todos nós vamos passar, outras gerações vão passar e o planeta vai continuar. Eu acho que um dos papéis da religião, como faz muito parte da nossa sociedade, das nossas casas, é ser esse agente que chega às pessoas pela facilidade, né, que você vai ver, né, centros de Umbanda e igreja, centros espíritas em todos os locais do Brasil, da cidade grande até a cidade pequena. Por que não aproveitando, né, essa acessibilidade de levar também essa palavra? Pô, o clima é um só. Até uma frase que é muito interdisciplinar, que há muitas moradas na casa do meu pai. Cada um tem a sua casa, né, que acha que está fazendo aquilo que deve ser feito, mas a sociedade e o planeta é um só. Então, acho que esse cuidado, essa responsabilidade deve ser compartilhada perante todos. Exato, e quando a gente entende que o planeta é a nossa casa também, a gente começa a ter uma relação diferente. Eu, enquanto mulher evangélica, eu sou pautada na Bíblia, e eu separei um versículo para trazer um pouquinho da visão dos evangélicos em relação ao meio ambiente. E esse versículo está em Gênesis 1:26 e diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra." Então, significa que nós somos espelhos de Deus. E como espelhos de Deus, a gente tem que, na visão evangélica, a gente teria que governar, fazer o que Deus está fazendo. E, gente, eu tenho certeza que Deus ele não está lá no céu tomando um suco de uva integral com seus querubins celestiais, destruindo o meio ambiente. Ele não fez isso. Ele criou o meio ambiente para a gente, ele nos deu um jardim para que a gente pudesse desfrutar. E quando eu vejo o que a gente está fazendo enquanto sociedade,
seja em relação aos desmatamentos, seja em relação às enchentes, seja em relação ao nosso consumo. Eu falo, ai Deus, qual foi a parte que o plano criação deu ruim? Então nos ajuda a encontrar de novo esse governo que não é esse governo heteronormativo do homem branco de exploração, de subjugamento, mas é um governo pautado na colaboração. É um governo onde está Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Espírito Santo trocando ideias, se divertindo e criando coisas maravilhosas. Não uma pessoa dando ordens e degradando e querendo imprimir a sua visão de mundo. Essa não é a visão de Deus. E me encanta a alma escutar essa visão do divino de vocês, porque mostra que, apesar das nossas religiões terem princípios, crenças diferentes, a gente está conectado num objetivo comum, que é cuidar do nosso planeta, que é cuidar da natureza, que é cuidar da nossa relação enquanto sociedade. Tem um filósofo muito famoso, o nome dele é Otto Scharmer. Ele é o pai da teoria U. E ele diz que o mundo está esquisito dessa forma porque a gente saiu do ecossistema, onde todos têm relações de igualdade e estão em colaboração, e a gente partiu para o egossistema, para o egocentrismo, onde tem alguém que acha que as suas necessidades são maiores, são mais importantes, são mais urgentes do que as necessidades dos outros, do que as necessidades do meio. Mas para a gente deixar um pouquinho mais apimentada essa discussão, gostaria de fazer algumas perguntas incômodas que geralmente a galera que segue alguma religião, que tem alguma vertente espiritual, às vezes ouve. E a primeira eu quero destinar para Rai. Rai, infelizmente eu tenho alguns amigos que têm a mentalidade um pouco fechada e acham que um bandista, ai meu Deus, eles estão cultuando os demônios, meu Deus, isso é pecado. Se você pudesse dar um recado para essa galera, porque os meus amigos da igreja vão assistir esse podcast e vão repensar suas atitudes. Se você pudesse dar um recado para eles, o que você diria? Eu diria que todas as relações sociais, religiosas e profissionais, elas devem estar de acordo com o meio ambiente e com a lei do amor, porque a lei do amor é a única que consegue combater o egoísmo. E para praticar essa lei do amor, tal como Deus entende, o seu Deus evangélico, um Deus cristão, o Criador kardecista, tal como esse Deus entende e os orixás consentem, a gente precisa praticar através do amor a toda a criação, indistintamente. Seja ela natureza, seja ela um animal, seja ela um irmão de fé, seja ela qual for a diferença entre a gente, não deve existir barreiras. A religião deve unir forças em prol de um bem comum. O bem comum não é guardar a terra, o bem comum não é garantir a vida, porque a gente vai brigar e não se unir. Então, eu acredito que só essa lei do amor é capaz de superar todas essas barreiras, baixar a guarda do egoísmo, baixar a guarda da superioridade e conseguir unir as forças em prol da nossa existência. E aí, eu tenho certeza que é uma tarefa difícil, árdua, a ser realizada, mas ela vai se concretizar, porque existem ambientes como esses, existem pessoas dispostas a ouvir e pessoas dispostas a falar. Então, seria essa a minha mensagem. A lei do amor, ela ultrapassa barreiras, é uma tarefa difícil, mas vai ser realizada. Rainha, zero defeitos, nunca errou. Quando a gente olha para o amor, a gente para de ter uma postura egoísta e a gente passa a ter cuidado com o outro. A gente passa a ter cuidado com a forma que a gente vai se relacionar com o outro, com a forma que a gente vai pensar sobre o outro. E aí, continuando nossas perguntas incômodas, Clarinha! O Papa, ele é, super progressista e tá trazendo pautas super, vou chocar a sociedade, em nome do amor. E uma dessas pautas que ele traz é esse acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, o envolvimento com a crise climática. Como que a Igreja Católica está acolhendo essas pautas do Papa? Se tem gente que fala, isso aí, Papa, tamo junto, bora reconstruir o mundo. Ou se tem gente que fala, quem é você? Conta pra gente como que é essa receptividade ou esse distanciamento da comunidade católica em relação a essas pautas, essas demandas que o Papa está trazendo. É importante a gente pensar que ele enfia o dedo na ferida de todo mundo.
Seja aquela pessoa que cuida um pouco do meio ambiente, seja aquela pessoa que não cuida nem um pouco do meio ambiente. Ele está ali, ó, em cima. Então, ele compreende que a crise climática é uma crise com raízes muito profundas. É uma crise humanitária que se desdobra através da dominação, da desigualdade socioeconômica, da migração, do consumismo, da poluição, do desperdício, da concentração de poder. Se a gente for parar para pensar, esses pontos retroalimentam o sistema dominante, e é o sistema que a gente, querendo ou não, está inserido e muitas vezes concorda sem nem perceber. Por isso que eu acredito que o Papa, ele bota o dedo na ferida, querendo ou não. E aí, é um Papa latino-americano, minha gente. Vocês têm noção do que é isso? Ele saiu daqui, ó, da América Latina. Então, ele aproveita o espaço de fala que foi confiado a ele, e saiu da América Latina e levou para o Vaticano a dor e o sofrimento de séculos de exploração de todo o sul global, dos pobres, dos oprimidos, do marginalizado, e ele sempre coloca isso em pauta, ressignificando o mundo todo e interpretando tudo o que está acontecendo no mundo à luz do evangelho e à luz do que Jesus faria em frente a tudo isso. Então, eu considero que a rejeição que o Papa argentino enfrenta, desde quando ele assumiu o Vaticano, sempre foi uma coisa muito explícita para toda a área ultraconservadora da igreja e da própria política mundial, porque esses ultraconservadores, eles não aceitam esse diálogo interreligioso que a gente está tendo agora, por exemplo. Então, existe sim uma movimentação política anti-papa, e isso acontece tanto dentro da igreja católica quanto fora, porque eles veem a figura do Papa como uma ameaça a toda a ascensão ideológica e política desses projetos ultraconservadores. Então, quem compõe essa frente política anti-Papa, né? Os nacionalistas, muitos políticos, os ultraliberais, fundamentalistas, ritualistas, moralistas, e enfim, a lista é muito grande de quem se coloca contra ele, porque as ideias do pontífice latino-americano justamente é quebrar essa bolha econômica, política e social que retroalimenta a crise socioambiental. Mas tudo já era esperado, porque a história nos conta que o próprio Jesus foi rejeitado pelos detentores do poder da época, né? E é a mesma coisa que está acontecendo com ele agora. Mas também tem o grupo dos católicos que concordam com os posicionamentos e desenvolve os conhecimentos e falas que o Papa partilha à maneira de cada um, seja de uma forma mais ativa ou não. Mas uma coisa que eu acho interessante considerar é que, às vezes, mesmo sem saber, os católicos que estão dentro desse grupo, que concorda com o posicionamento do Papa, entende que uma fé desvinculada dos grandes temas e conflitos que envolvem a humanidade e a causa comum, é uma fé que precisa ser mais vivida. Então, eu acho que, mesmo sendo ativo, as coisas que o Papa fala, ou não, se a pessoa tem a consciência de que o que ele está falando é algo interessante, é algo importante, é uma pessoa que entende que tem que vincular a fé, sim, com as questões da atualidade, com o que está acontecendo agora, e sempre refletir como isso pode ser interpretado à luz do Evangelho, como isso pode ser interpretado pela figura de Jesus, né? Musa maravilhosa, meu Deus, uau. É bem importante a gente trazer essas questões políticas para a mesa, porque o que a gente está vivendo hoje no Brasil é consequência de posicionamentos políticos, é consequência de uma polarização que resultou no nosso presidente, no nosso ministro do Meio Ambiente. Gente, eu sou evangélica, amo a minha igreja, sou apaixonada por Jesus, mas eu não concordo com o que o meu presidente está fazendo. Eu não concordo com as ações do ministro Ricardo Salles no meio ambiente. E muitas vezes a gente olha assim para essas autoridades políticas e fala: evangélico, sabia que a igreja evangélica não gosta do meio ambiente, não gosta da natureza. E a Sarinha, ela está participando de uma iniciativa que chama Fé no Clima, que tem esse objetivo de juntar diferentes vertentes, diferentes religiões para trazer essas demandas no ambiente político, entendendo que tá na hora da gente ligar os pontos, que a gente não pode falar de religião e não falar de política e não falar de crise climática e não falar de negritude. Tá tudo relacionado. E trazendo essa pauta, Sarinha, eu gostaria de te ouvir. O que os pastores do Fé no Clima, o que a comunidade evangélica falam, se eles estão de acordo com essas atitudes do presidente, se eles estão de acordo com as atitudes do ministro Ricardo Salles, ou não? Tema polêmico. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os evangélicos não são todos iguais. Tem uma diversidade muito grande.
Tem pessoas mais progressistas, pessoas que estão um pouco ali no meio termo, vamos dizer assim, e tem os mais conservadores. Mas acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é não ter também um preconceito, né, na hora de chegar para tentar dialogar com essas pessoas. Porque está para você uma pesquisa que, assim, eu acho que é um start para quem tem esse afastamento, assim, com o pessoal evangélico. Evangélico não fala de clima, não se importa com clima. Talvez muitos deles tenham desconhecimento, a gente também tem que levar isso em consideração. E aí, voltando à pesquisa que eu citei, que é uma pesquisa da Purpose, que é muito interessante, que é o que os evangélicos pensam sobre o clima. Essa pesquisa mostrou que sim, os evangélicos, eles se importam com a temática do meio ambiente. Eles não só se importam com o meio ambiente, mas como eles consideram que é um dever, né, da pessoa de fé, pessoa evangélica, atuar em defesa do meio ambiente. Muitos jovens também, quando responderam essa pesquisa, também se colocaram em favor do meio ambiente. Então, acho que está aí. Acho que a primeira coisa, os evangélicos são bastante diversos, eles se importam assim com o meio ambiente. E aí, falando do Fé no Clima, a gente tem lideranças religiosas evangélicas muito engajadas com a temática do meio ambiente. Eu posso citar, por exemplo, o pastor Ariovaldo Ramos. A pauta do clima está lá na fala dele. E eu acho isso muito incrível. Eu até vou dar uma sugestão aqui para vocês, que o Fé no Clima fez algumas lives, né, dentro desse período de pandemia. Então, a gente entrou nesse circuito da comunicação por lives e tem um material muito legal, que junta exatamente isso, que é o olhar da ciência e o olhar da religião. Dois dessas lives, uma foi com o pastor Evaldo, que eu gosto muito, também com o pastor Timóteo Carriquer, que faz também parte da nossa rede religiosa, também evangélica, participa de outros movimentos, também se coloca muito em defesa do clima. Então, assim, a gente tem os indicativos aí. A gente precisa dialogar mais, se comunicar mais e melhor. E eu falo como um todo. Então, é conectar, né? Falar com esse público, também, né, sabe, sem se colocar muito como, nossa, você é evangélico. Não, evangélicos se importam com o clima. Então, acho que é isso. Sara, isso é muito importante. Todas essas pautas que você trouxe, a comunidade evangélica não é uma só. Existem diversas vertentes, existem diversas pautas que alguns são mais progressistas, outros são mais conservadores. Tem uma coalizão que surgiu, chama Evangélicos pelo Clima, e eu tive a honra de ser uma das porta-vozes e falar dessa relação dos evangélicos com o meio ambiente. E de acordo com essa pesquisa da Purpose, 85% dos evangélicos consideram pecado prejudicar o meio ambiente. Então a gente vê que muitas das ações do presidente ou do ministro não estão de acordo com toda a comunidade evangélica. Então, se você fala que, ai meu Deus, o presidente é evangélico, então os evangélicos não gostam da natureza, reveja suas ações. E, Carlos, conta um pouquinho pra gente em relação ao espiritismo, em relação ao que vocês acreditam. Porque, de acordo com a sua religião, tem toda essa questão da reencarnação e tudo mais. E, amigo, menino do céu, o jeito que a gente tá deixando o planeta, as futuras gerações vão ter que lutar bastante. E eu não quero ouvir, você que lute, que isso é só frase de lacração, mas não quero que seja impressa nesse diálogo. O que você diria, assim, para a comunidade de todo mundo, de todas as religiões, em relação a essa pauta tão importante? Como você falou, eu acho que um dos papéis principais das religiões não é passar medo, e sim esperança, né? Que apesar de todo esse momento que nós estamos passando, como um dos pilares do espiritismo que eu falei, que é a fé no futuro. Então, a gente também não pode ficar muito acomodado, dizendo, nessa encarnação já fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz o meu máximo, ou não aprendo mais nada, já sei tudo. Não é tão preciso assim. E acho que é algo muito importante também dentro desse contexto, né, que até a Sara que vocês falaram, é que o ambiente e clima não acaba sendo aquilo que as pessoas acham, a chuva, terra, você falar sobre emprego, trabalho, educação, né, que tudo isso acaba influenciando e também faz parte da crise climática, né, de quais são os impactos da crise climática na saúde, no transporte, né, dos direitos civis, né, quando nós falamos e sabemos todos os impactos que acontecem, né, aqui no mundo, acabam sendo ampliados dentro de uma vulnerabilidade social histórica. Como foi falado anteriormente, né, de ter um estigma muito pejorativo sobre
os evangélicos, mas acho que uma figura que eu gosto muito, né, e que também atua muito dentro desse contexto político é o Martin Luther King, que ele era pastor. Né? E o nome dele é Pastor Martin Luther King. Né? Então, assim, e como ele usou a religião como voz, como comunicação, como instrumento para alcançar mais pessoas, levar a sua mensagem, dizendo: não é possível você que crê em Deus, você que tem uma religião, aceitar isso. Não tem como você estar passivo a isso tudo que acontece. E através da religião ele conseguiu mobilizar não só a cidade dele, o país e o mundo todo. Ele entrou para a história dessa forma. Então, eu acho que, como foi falado em relação ao Papa, essas pessoas que têm esse poder, esse alcance, eles necessariamente têm que usar, é muita responsabilidade dele. Eu acho que ele é um exemplo clássico de como uma pessoa pode usar, né, digamos assim, de um desfavorecimento histórico de uma condição ancestral, né, para levar esse conhecimento, falar sobre política, falar sobre negritude. Então, acho que dentro desse contexto, tanto o espiritismo em si e todas as outras religiões têm que levar isso, que é a esperança, que é o próximo. Que acho que um dos discursos mais famosos do Martin Luther King, que é do dia que ele chegaria ao topo da montanha, né? Que esse dia e esse momento que todos nós sejamos iguais, tenhamos os mesmos direitos e possamos chegar nessa terra prometida. Eu queria aproveitar e fazer um gancho na fala do Carlos, já que ele falou que normalmente a gente consegue enxergar essa relação. A nossa responsabilidade é muito além do que uma responsabilidade só de ouvir sobre religião e clima, mas eu queria fazer uma pergunta também e instigar um pouco o debate. Como é que a gente pode pensar as religiões de uma forma prática na relação entre religião e meio ambiente? Dentro da fé de vocês, ou dentro das casas, das igrejas, dos terreiros, né, ou dos centros, como é que existem projetos voltados ao meio ambiente e como é que vocês costumam atuar? Porque, por exemplo, lá no meu terreiro, apesar de ser um espaço pequeno, a gente agora está com um projeto de uma horta. Já que a gente trabalha muito fazendo comida, oferenda aos orixás, a gente precisa também se alimentar de certa forma, a gente está criando um costume de ter pequenas hortas, pequenas mudinhas de tempero, do que é essencial para nosso dia a dia e própria manutenção, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da qualidade daquele alimento também, da agricultura e segurança alimentar. Estudos sobre plantas e ervas medicinais, promovendo cursos, conscientizando que, tudo bem, a medicina avançou, ela é essencial, mas ela não é a única forma. A gente pode complementar os tratamentos, pode complementar a nossa qualidade de vida usando também essa força que vem das ervas, que vem dos alimentos, que vem das plantas. Então, eu enxerguei a minha relação mais prática, assim, com o meio ambiente, dessa forma. E vocês? Como é que vocês enxergam? Gente, mas calma aí, que perguntinha maravilhosa. Tipo, todo mundo aqui achando que o podcast ia acabar e pá! Vem a Rayana e joga uma pergunta dessa. Então, conta pra gente, Clara, porque enquanto você conta, eu vou pensar aqui na minha resposta. Pergunta incrível, super instigante. Eu acho que até para dar um encaminhamento prático para a gente, né? Bom, a Igreja Católica, uma coisa que já está muito bem instaurada nela é a Comissão Pastoral da Terra, que há anos veio lutando ali de mãos dadas com os agricultores, com a reforma agrária. Então, querendo ou não, é uma luta que cria uma ponte entre a política e as questões ambientais, que no caso é a reforma agrária. Mas também dentro da Igreja Católica tem diversas pastorais sociais. E aí uma delas que eu vejo que dialoga muito com as questões ambientais, por exemplo, é a Pastoral dos Pescadores, né, que os pescadores eles dependem diretamente da água para tirar o seu sustento, e também tem a pastoral ambiental, que eu faço parte da Arquidiocese de Recife e Olinda. Só que no Brasil inteiro já estão sendo instauradas várias pastorais ambientais, então assim, galerinha aí que está ouvindo, busquem na paróquia de vocês, vê se tem, e se não tiver, já vou aqui fazendo a propaganda, que a gente da Pastoral Ambiental de Recife e Olinda formulou uma cartilha, que já vai ser lançada nas redes, de como talvez instaurar uma pastoral ambiental dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de amigos e tudo mais, já vai estar aí nas redes. Mas acho que de uma forma prática é assim
que a igreja consegue dialogar de forma legítima mesmo com o meio ambiente a partir de ações concretas, né? Mas também tem um outro movimento que eu convido todo mundo a conhecer, que é o Movimento Católico Global pelo Clima, e aí eles desenvolvem diversas ações. E uma das ações que eles desenvolvem é uma formação para animador Laudato Si, que foi a formação que eu fiz. E o legal é porque na minha formação não tinham só pessoas católicas, tinham pessoas de todas as religiões que queriam entender sobre a Laudato Si, porque eu acho que foram 3 meses de formação, onde a gente se debruçou inteiramente para estudar o que estava escrito aqui. Então, para cada capítulo, chamou uma pessoa de fora para dar uma palestra para a gente. Essas pessoas nem sempre eram católicas, e aí a gente formou grupos de estudos, enfim, gente, tudo maravilhoso. A gente tem que sim criar essas pontes e, olha, quebrar todos esses muros, porque potência tá tendo, coisas estão tendo. Esse podcast não é só um papo legal sobre clima e religião. Esse podcast é um chamado para ação. É para você escute o que essas referências estão trazendo, mas é para que você também possa agir. E Carlos, conta pra gente o que o espiritismo, o que a sua religião, os lugares que você frequenta tá fazendo para tangibilizar esse discurso, porque a gente não vê a crise climática, a gente não vê a religião, mas a gente acredita que eles existem, a gente tem provas que existem. Mas algumas pessoas precisam de uma ajuda mais prática, assim, para enxergar a tangibilidade de todo esse discurso. Então, conta pra gente. Eu acredito que, principalmente, os centros espíritas, eles têm um histórico muito grande de suporte dentro das suas comunidades. Então, o centro que eu frequento, ele ainda tem uma obra social, tem todo um trabalho dentro de uma comunidade de principalmente pré-vestibular comunitário, né, que é algo que é muito necessário. A gente fala muito de ação do clima, mas eu acho que principalmente formar pessoas dentro, quando a gente falou de uma vulnerabilidade social, crianças e adolescentes já com esse conhecimento, com essa noção do clima, eu acho muito importante. E principalmente mostrar já para as próximas e atuais gerações que, na verdade, além de conversarem, são uma coisa só. Eu mesmo, né, fui voluntário nessa obra social, então é algo que muda muito as pessoas. Uma das frases muitas que o espiritismo tem, que eu gosto muito de frases feitas: o trabalho não precisa de você, sim você que precisa do trabalho, porque o trabalho vai acontecer com ou sem você. Que muita gente tem, né? Nossa, eu ajudo milhares de pessoas, não sei quem, sei lá, o ego, como foi falado antes, acaba falando muito, sendo que você não faz isso para as pessoas, você faz isso para você, porque você precisa disso. Exato. Lá no Fé no Clima, antes da pandemia, a gente promovia encontros, né, entre cientistas e religiosos nas comunidades de fé, para fazer essa troca, né, sobre o que ciência e religião podem falar sobre o meio ambiente. Sara, você está me dizendo que cientistas e religiosos estavam no mesmo espaço, no mesmo ambiente, dialogando juntos, sabe? Com o objetivo de encontrar sinergias e um objetivo em comum. A gente tentou, né, se adaptar a esse contexto, essas ações que a gente fazia nas comunidades de fé, para o ambiente virtual, na internet. Então a gente fez as lives do Fé no Clima, com cientista, com religioso, uma que foi sobre a questão da natureza sagrada feminino, com a Ana Alencar e a mãe Flávia Pinto. Teve também uma outra live com Dom Mauro Morelli, uma grande referência religiosa e que está lá falando sobre o meio ambiente. Então, assim, incrível. E aí uma outra coisa que a gente também lá no Fé no Clima, a gente está em fase de construção, é preparar o guia Fé no Clima, de mobilização de comunidades religiosas falando sobre o meio ambiente. A gente pensa que esse guia ele tem esse objetivo, que é de traduzir uma linguagem científica e acadêmica, que muitas das vezes não é acessível, né? Não é muito entendível para a maioria das pessoas, levando em consideração que a gente tem não só diversidade religiosa, mas diversidade das pessoas, enfim. Então, a gente pretende que esse guia seja não só para uma pessoa de uma comunidade religiosa na cidade ler, como uma pessoa que está lá no interior, tanto no norte quanto no sul. Então, esse guia tem como objetivo fazer essa tradução de linguagem, mas também dar exemplos de coisas que podem ser feitas nas comunidades. Tem uma frase que guia a minha alma, que ela foi dita pelo Francisco de Assis. E essa frase é: pregue o evangelho,
Se preciso, uso as palavras. Então, a gente ter essa conexão com o divino, essa conexão com a nossa espiritualidade, não é a gente falar, meu Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, porque Deus está mandando. Não. Ter uma conexão com o divino é a gente ficar quieto e deixar que as nossas ações transbordem as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas missões, o que a gente acredita. E para a gente ir caminhando para o final desse debate, a gente gostaria de ouvir de vocês alguma referência sobre o que vocês trouxeram, algo que vocês querem que os nossos ouvintes vão procurar, vão pesquisar, vão se aprofundar nesse debate. E também uma mensagem. Pensa que você pode tatuar uma mensagem no coração da galera que está escutando a gente. O que vocês gostariam de dizer? Olha, enquanto referências, eu trago... Minha gente, Padre Júlio Lancelotti. Vocês já devem ter ouvido falar, ele já apareceu no Mídia Ninja várias vezes, mas, de qualquer forma, eu convido vocês a colocarem no YouTube, darem uma olhada em alguns vídeos dele, verem a perspectiva política e religiosa que ele tem. Eu acho que transcende as religiões, ele fala além disso. Outra recomendação que eu tenho é o podcast de um grande amigo meu, do Padre Ricardo e do Padre Renan, e eles conversam sobre teologia, filosofia, fé. Dois Padres, o nome do podcast, e numa pegada bem jovem e bem real. Outro super convite que eu faço, não só para católicos, gente, tenham isso em mão, tenham a Laudato Si em mãos, para qualquer pessoa que se interessa pelas questões climáticas, é super barato para comprar, mas vocês também conseguem baixar o PDF de graça pela internet, então super compensa. Mas além dessas referências materiais, eu trago também uma referência que eu fui buscar quando a Amandinha me convidou para participar aqui do podcast, que foi contemplar algo vivo. Aproveitar que a gente está vivendo nesse tempo pandêmico, então quando a Amandinha me convidou, eu dei meu sim, mas fui buscar algo vivo. Peguei uma plantinha num vasinho, e fiquei um tempão olhando para ela. Então, eu convido a vocês fazerem isso também na casa de vocês. Procure qualquer coisa viva. Pode ser um cacto, pode ser uma plantinha, pode ser um copo de água. E fiquem um tempo contemplando, mas de fato com o coração aberto para aquilo. E faça a pergunta, como que a sua espiritualidade dialoga com as questões ambientais. E aí, isso eu acho que é, além de qualquer coisa religiosa em si, é a espiritualidade, é o seu ser. E aí, como mensagem, eu trago: quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. E é um convite para que a gente possa seguir cantando, que a nossa luta e que a nossa preocupação com o planeta não nos tirem a alegria da esperança. E trazendo Dom Pedro Casaldáliga, que morreu ano passado, na dúvida, fique ao lado dos pobres. Agradeço o espaço. Paz e bem. Que o espiritismo, principalmente aqui no Brasil, ele tem duas grandes referências, né, em termos de nome, que é o Chico Xavier, que é amplamente famoso, e hoje vivo, deve ter acho que uns 90 anos, um pouco mais, que é o Divaldo Franco. Então, acho que quem quer conhecer mais coisas práticas daquilo que foi feito, e principalmente a trajetória deles, que se confunde com o espiritismo no Brasil, eu sugiro, né, que acabe pesquisando, principalmente em vídeos no YouTube sobre eles. O espiritismo tem principalmente 5 livros básicos, que são a codificação de Kardec, que é o chamado Pentateuco Kardeciano, que basicamente dá uma visão assim, geralzona, né, daquilo que é o espiritismo. Não acaba sendo, digamos assim, uma linguagem tão simples, tão acessível, que infelizmente o espiritismo ainda acaba por ser muito acadêmico, mas para encerrar também, eu destaco uma passagem e uma frase, 150 anos atrás, que os médios, né, quando o espiritismo estava sendo construído, né, eles perguntaram para os espíritos, qual é a melhor religião, qual é a mais correta, qual é a mais próxima de Deus, e os espíritos eles responderam, a melhor religião é aquela que melhor te consola. Então, Uau. Quando eu escutei isso, minha mente assim explodiu, porque muitas das pessoas, né, a gente acha, nossa, minha religião prega mais Deus, né,
mais amorosa é a melhor. Então, para cada pessoa dentro do seu universo, a religião vai ser a melhor. E como frase que eu tatuaria, né, no coração de vocês, e que eu uso muito como lema, ainda mais nos momentos que nós estamos passando hoje, né, de muita dificuldade e incerteza, é fé no futuro. Eu acho que com isso a gente consegue qualquer coisa. Isso. Eu adorei a frase. Não conhecia, mas eu me senti o impacto dela. Realmente é muito boa. E eu queria complementar também, dizendo que as minhas referências são duas. Uma é um livro. Eu queria só fazer um parênteses antes, é que existe uma dificuldade das religiões de matrizes africanas de terem materiais escritos ou produzidos que sejam em comum a todos os terreiros. Então, existe uma diversidade bibliográfica sobre isso, mas também existe muita tradição oral. A maior fonte de conhecimento para a gente é o que é repassado de pai para filho, da ancestralidade para a gente. Então, eu vou recomendar um livro que, do meu ponto de vista, é um livro muito explicativo. Ele conta uma história e, ao mesmo tempo, consegue colocar ensinamentos da Umbanda, quem são as entidades e quais são as funções dela. E esse livro se chama Tambores de Angola, escrito por Robson Pinheiro. E um outro ponto que eu queria sugerir são as músicas. Não existe terreiro se não tiver música, não existe música se a gente não puder falar dos nossos orixás. Então, tem um terreiro chamado Templo Escola de Umbanda, Mensageiros de Aruanda. É um terreiro do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mas que ele tem um canal no YouTube que canta as músicas e conta as histórias das entidades a partir das músicas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre as entidades, sobre o que são caboclos, ciganos, os orixás de modo geral, procurem as músicas, são as músicas que nos acolhem, as músicas que nos confortam e as músicas que estão presentes no nosso dia a dia. E com relação à mensagem, depois dessa conversa toda, eu pensei bastante qual seria a mensagem que eu pensaria em dar, mas eu pensei, na verdade, em escute a natureza. Eu acho que muito do que a gente fala sobre o meio ambiente passa do ponto de parar e refletir sobre o que é a natureza. Às vezes a gente fala, uma árvore centenária acabou de ser cortada, mas uma árvore tem mais de 100 anos, tem 200, 300 anos. Quanta história aquela árvore não já viveu? Quantas pessoas não já passaram por ela? Quantas vidas nasceram no pé da árvore? Quantas outras vidas morreram no pé daquela árvore? Então, toda vez que a gente entrar em contato com a natureza, peça licença àquela história, porque qualquer ser humano, qualquer ser vivo da natureza tem uma história. A gente precisa pedir licença e estar aberto para escutar. Então, escute a natureza, escute o seu chamado e pratique o amor acima de tudo. Então, além disso, essa seria a grande mensagem. Tem uma frase que, se eu pudesse tatuar, eu tatuaria, que é a que diz: é devagar, é devagarinho, mas quem caminha com os velhos nunca fica no caminho. É isso. Amém. Primeira referência é uma para a pessoa que está escutando aqui, né, que pela primeira vez ouve falar sobre religião e clima, assim. Eu indicaria que vocês vissem o material, né, das lives do Fã Clima, falando sobre essa intersecção, né, entre religião e meio ambiente. Então, assim, são várias perspectivas. Quem for lá conferir não vai se arrepender. Lá no YouTube, né, só colocar Fã Clima, /YouTube, então vão lá conferir, porque assim, não é porque eu trabalho lá não, mas tá bem legal. E a outra referência que eu queria dar, que é de uma liderança que eu acho que se coloca muito defendendo a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, que é o pastor Evaldo Ramos. Então, se você também for lá acompanhar as redes sociais dele, ele sempre vai estar falando alguma coisa sobre essas duas temáticas. E uma mensagem também, eu diria que fé e ciência são saberes complementares e passa uma mensagem, né, relacionada a esse tema do meio ambiente, que é de comunhão. Uau! O que eu tenho para dizer desse podcast é um grande uau! E eu falei para os meus amigos aqui nos bastidores que eu ia cantar uma música. Eles falaram, canta, canta. E a minha mensagem final vai ser uma música que eu tô escutando com bastante frequência e acho que ela tá tatuada assim no meu coração e eu quero tatuar no coração de vocês, meus queridos ouvintes. Essa música é do Hillsong e, gente, eu como cantora sou uma ótima apresentadora de podcast, ok? Mas eu vou cantar porque eu gosto de, enfim, passar uma vergonha e em nome da religião, em nome do clima, tá tudo bem. E a música, ela é mais ou menos assim.
All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. La 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 la. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. La 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 la. Traduzindo esse canto pouco afinado, diz que todos os meus amigos estão doentes de procurar. Nós queremos a verdade. Lá, 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 lá. Muita coisa tá faltando, so much is missing. So give us the real thing. Então, nos dê a coisa verdadeira. I know it's you. Então, eu sei que é você. Eu não quero ver a minha geração, os meus melhores amigos, doentes de procurar a verdade, doentes de procurar o divino, doentes de procurar a solução para a crise climática. Muita coisa está faltando, então a gente quer a verdade. E esse podcast foi uma tentativa do fundo do meu coração de apresentar várias verdades para que você possa entender qual que é a verdade para você. Às vezes o que eu acredito não vai ser o que você acredita, e tá tudo bem, mas não é por isso que você precisa deixar de procurar. Então, a minha recomendação para você é que você pare, respira fundo, feche os olhos e pergunta: qual que é a verdade? Deus, qual que é a verdade? Jesus, qual que é a verdade? Me mostra a verdade. E eu tenho certeza que alguma coisa assim, meio sobrenatural vai acontecer e você vai falar: Amandinha, senti uma energia diferente. E me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber. Quero saber como esse podcast ecoou no seu coração. Quero saber quais pensamentos borbulharam na sua alma a partir dessa conversa. E quero afirmar que aqui é um espaço seguro de troca, de compartilhamento. Um espaço para que a gente possa transbordar temas que muitas vezes não entram na igreja. Temas que muitas vezes não entram no debate dos cientistas. Temas que muitas vezes não se conversam, mas que eles estão profundamente interrelacionados. Beleza, galera? Convidados, amei estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Lacraram na vida e arrasaram no rolê. E pra você que escutou esse podcast até o final, manda pros amigos, manda pra família. Utiliza como estratégia pra puxar assunto com crush. E é isso, galera. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!